Olá, pessoal. Queria, então, dar início à nossa mesa sobre assentamentos urbanos em áreas de vulnerabilidade climática. Queria agradecer muito a participação dos nossos convidados hoje, a Rosmary. Rosmary, eu acho que você tem que aceitar nosso convite de entrar como panelista. Eu vou te promover aqui como panelista, você tem que aceitar esse convite. Joia. Rosmary entrou agora conosco. Oi, Ana, bom dia. Oi. O Gilson, que está aqui também, professor Rosmary do IPT, Gilson, professor da Universidade do ABC. Muito obrigada, os dois têm sido grandes parceiros aqui do Lab Itaim Paulista e são dois diálogos muito importantes para nós. O Christoph está aqui com a gente. O Christoph está aqui também. Christoph da Technical University of Hamburg, do Departamento de Engenharia Costeira, também outro interlocutor do Lab Itaim Paulista, que modelou conosco a bacia do Ribeirão do Lajado. Então, quem vai fazer a mediação da mesa é a Mariana, nossa estudante, egressa atualmente, né? Mas egressa da São Judas, fez a graduação e o mestrado conosco, e é a estudante fundadora do Lab. Então, essa mesa é uma mesa especial para nós, e eu agradeço muito vocês por terem aceitado o convite e por essa parceria de longo tempo com o Lab, com toda a generosidade que vocês têm mostrado ao nosso trabalho. Mari, a mediação é sua, te peço para apresentar os nossos palestrantes e conduzir a mesa. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, professora. Bom dia a todos e Bom todas, dia. né? Bom dia. Queria agradecer a professora que me convidou para participar dessa mediação da mesa, né, do São Paulo Meeting, e agradecer a todos os convidados que também aceitaram participar. E vamos começar com as apresentações dos professores. Eu vou me desculpar, não vou falar inglês hoje, mas acredito que com a tradução simultânea não haja problema, né? Então, participando da nossa mesa, a gente tem a geógrafa formada pela Universidade de São Paulo, também mestre pela mesma universidade, Rosmary Zenha, atual presidente da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, assessora da Superintendência do Instituto de Pesquisa e Tecnologia do Estado de São Paulo, o IPT, assessora e financiadora dos estudos e projetos, e com experiência nas áreas de arquitetura e urbanismo com ênfase em tecnologia, arquitetura, urbanismo, atuando principalmente com os temas de política habitacional e urbana, tecnologia, ajuda mútua e ambiente construído e construção civil. Também compondo a mesa, o professor, já conheço o professor Gilson Lameira, arquiteto e urbanista graduado pela Universidade de São Paulo, com mestrado em estruturas ambientais e urbanas, mestrado em estruturas ambientais e urbanas e doutor em arquitetura e urbanismo também pela Universidade de São Paulo, com experiências nas áreas de arquitetura e urbanismo, com ênfase em tecnologia dos sistemas construtivos, atuando principalmente com os temas de tecnologia, de edificações, tecnologia em madeira, arquitetura em madeira e habitação social e habitação em madeira. A gestão urbana, com ênfase em produção das obras públicas, gestão de resíduos sólidos e drenagem urbana e políticas urbanas. E, por último, mas não menos importante, o professor Christoph Sauber, engenheiro hídrico e portuário da Universidade Técnica de Hamburgo, que está construindo um modelo, como a professora falou, da bacia do Lajeado, com uma tecnologia e metodologia diferentes da que a gente tem aqui no Brasil. Então, é muito incrível ter essa participação para uma discussão tão rica, falando em termos de tecnologia. E
trabalha principalmente com os temas de mudança climática, a sociedade e clima, modelos sustentáveis e adaptação do sistema urbano. Né? Eu vou passar a palavra para os convidados, para que eles possam dar início ao diálogo sobre a mesa que a professora já apresentou, de assentamentos urbanos e áreas climáticas vulneráveis. Então, vamos começar com a Rosmarie, primeiro as damas, por favor. Ok. Mariana, bom dia. Você tem condições de me ajudar no compartilhamento dos slides ou não? Eu vou pedir para a professora, porque eu não recebi os slides. Acredito que você pode mandar para a Ana Paula? Não, ela mandou, bom, mas de qualquer maneira eu tento fazer por aqui, então vamos ver se eu consigo. Perfeito. Tá ok, vamos lá então. Bom dia então a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar ao Lab Itaim, na pessoa da professora Ana Paula Cury, coordenadora e organizadora desse encontro. Dar o meu bom dia ao colega Gilson Lameira e ao colega Christoph Sauer e a você, Mariana, que vai estar conduzindo aí os nossos trabalhos. Então, eu gostaria de iniciar a minha explanação fazendo um pouco o pano de fundo do que vem a ser agora o nosso trabalho no que se refere aos assentamentos urbanos precários. Nós sabemos que, atualmente, estimamos que temos mais de 1 bilhão de moradores urbanos que vivem em assentamentos urbanos precários no nosso planeta. No caso do Brasil, em 2017, nós tínhamos 11,4 milhões de pessoas vivendo em favelas e, em 2019, mais de 8 milhões de pessoas morando em áreas sujeitas a enchentes, inundações e deslizamentos. Na região metropolitana de São Paulo, né, que é mais próxima a nós, segundo estudo e mapeamento de riscos de movimento de massa e inundações feito pelo Instituto Geológico de São Paulo e finalizado em 2020, nesses nossos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, 3 em cada 10 moradias encontram-se em áreas de risco. Então, vejam que é uma situação bastante grave, né? Um desafio muito importante, e o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, tem se envolvido com essa questão das áreas de risco já há praticamente mais de 2 décadas, principalmente no que se refere ao mapeamento das áreas de risco, não só na cidade de São Paulo, mas também em municípios da região metropolitana e mesmo outros municípios de outras unidades da nossa federação. E é um ator, um agente muito importante no desenvolvimento dos planos preventivos de defesa civil, principalmente nesse momento em que enfrentamos a questão das mudanças climáticas e onde a possibilidade de ocorrência de eventos extremos faz com que esses planos tenham que ser cada vez mais aperfeiçoados. Bem, dada a gravidade dessa situação de contorno, desse pano de fundo, nós percebemos que as propostas de requalificação de assentamentos urbanos precários estão deixando de ser raras iniciativas inovadoras e têm se tornado cada vez mais políticas públicas, porque é mais do que sabido que, nesse momento em que nós vivemos e com a situação desses assentamentos precários cada vez em número maior, agregando cada vez mais pessoas, nós temos claro que é preciso requalificá-los, é preciso reformá-los e não demoli-los ou expulsar
os moradores desses assentamentos, como até algum tempo atrás era muito comum ser feito, né? Tirava-se o morador da área de risco e, enfim, dava-se a ele qualquer outro destino, ou talvez nenhum destino, e essa tendência vem mudando, e a questão da requalificação de assentamentos urbanos precários cada vez mais vem se tornando uma política pública. E a gente tem que entender que isso é necessário, porque, inclusive, atende aos objetivos do desenvolvimento sustentável de número 11 e de número 16 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, o próprio artigo 1º da Constituição Federal Brasileira de 1988 e o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, que tem buscado cada vez mais incentivar a questão de termos comunidades sustentáveis, inclusivas, seguras e resilientes. Então, por conta disso, recentemente, é algo em torno, diria eu, 6 meses, 7 meses no máximo, a equipe técnica do IPT se juntou com vários outros parceiros, sendo um dos parceiros mais privilegiados a Universidade São Judas Tadeu e o Lab Itaim, para que nós pudéssemos começar a trabalhar num assentamento urbano precário na zona leste da cidade, na subprefeitura do Itaim Paulista e Vila Curuçá, no caso específico, a comunidade do Torresmo, para que nós pudéssemos juntos, em parceria, desenvolver uma metodologia que pudesse ajudar a requalificar esse assentamento, que, inclusive, é um assentamento que tem parte dele em área de risco. E, com isso, nós criamos uma rede, uma parceria, que hoje conta com a Universidade São Judas Tadeu, conta com o Lab Itaim Climapolis, conta com a subprefeitura do Itaim Paulista e da Vila Curuçá, conta com a equipe técnica do IPT e conta com a comunidade do Torresmo. Tudo tentando se buscar a força do próprio sistema de ciência, tecnologia e inovação da cidade de São Paulo, no caso da universidade, no caso dos institutos, para poder ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas comunidades. Então, eu vou passar para vocês aqui Ou, se você quiser, eu estou com o slide aqui. Por favor. Obrigada, Ana, desculpe. Você me ajuda, porque assim eu... Então, eu vou agora passar para vocês esse trabalho conjunto, que é um trabalho que, na verdade, tem o dedo e a força do Lab Itaim, do Climapolis, da subprefeitura do Itaim Paulista e da equipe do IPT. Então, vejam bem que o que eu vou apresentar não é um trabalho exclusivo da equipe do IPT, mas fruto de todas as reflexões e que nós estamos fazendo ao longo desses últimos meses. Então, conforme vocês podem perceber nesse primeiro slide, aqui vocês têm uma foto da comunidade do Torresmo, no bairro do Itaim Paulista, zona leste da cidade de São Paulo, e a nossa preocupação é justamente essa, requalificação urbana de assentamentos precários. Por que a área de risco? Porque a área de risco, a professora Ana sabe bem, é o foco principal do trabalho de quase 3 décadas do IPT. Então, para nós, era muito importante poder convergir, né, em assentamentos que também estivessem em áreas de risco. E aqui, ao lado, vocês podem perceber que nós temos várias parcerias, nós estamos trabalhando em 2 assentamentos precários na Zona Leste, e um deles é o da comunidade do Torresmo. Ok, Ana. Bem, qual que é a ideia básica que a nossa equipe conjunta, né, dos nossos parceiros tirou? Nós pretendemos criar um conjunto multidisciplinar de soluções tecnológicas a ser empregado em áreas de risco, né,
com a finalidade de criar espaços reurbanizados, espaços requalificados, que possibilitem uma adequada qualidade do ambiente construído e até com infraestrutura básica de conectividade digital. Nós temos a pretensão de desenvolver essa metodologia, essa abordagem integrada e tentar, na medida do possível, se ela funcionar bem, poder utilizá-la em outros assentamentos urbanos precários da nossa cidade, logicamente que respeitando as suas peculiaridades, as suas singularidades, mas pelo menos tendo um approach, uma forma de tratamento que siga uma metodologia em comum. Ok, Ana. Bem, aqui é só para, rapidinho, só para dar uma ideia dos grupos do IPT que estão envolvidos. Para nós também é um grande desafio, a Ana sabe disso, porque a gente precisa ter uma visão interdisciplinar e multifacetada de todos os desafios desses assentamentos, envolvendo todo esse sistema, toda essa inteligência, entre aspas, que o IPT tem, para que a gente possa fazer frente a esse desafio. Em frente. Bem, e os temas que o IPT, num primeiro momento, junto com o Lab Itaim, identificou de onde nós poderíamos atuar enquanto braço tecnológico, sempre lembrando que nós somos uma equipe de apoio, né? O grande protagonismo é a comunidade do Torresmo. São eles que, ao fim e ao cabo, junto conosco, vão definir as prioridades de intervenção e aonde nós vamos atuar enquanto atores parceiros. Mas, num primeiro momento, nós conseguimos identificar quais seriam esses temas aonde poderíamos estar trabalhando em conjunto com a comunidade. Na parte que diz respeito a riscos, né, toda essa parte de riscos e estabilidade dos terrenos, a questão da requalificação do território e revitalização de espaços públicos, arborização, coleta e tratamento de esgoto, resíduos sólidos, captação de água de chuva, melhoria nas edificações e soluções para terrenos inclinados, calçamento acessível e pavimentos drenantes, iluminação pública, segurança contra incêndios, que é uma coisa super desafiante nesses assentamentos urbanos precários, e até a questão da conectividade digital. Em frente, Ana. E, com isso, junto com os nossos parceiros, com o Lab Itaim, nós criamos um roteiro metodológico, né, mas para que nós possamos circunscrever o nosso trabalho e estamos, na medida do possível, seguindo as propostas e atividades desse roteiro para que a gente possa, de fato, chegar ao produto que nós estamos esperando. Em frente, Ana. Bem, aqui é só para vocês terem uma ideia, no lado à direita, é todo o nosso piloto da comunidade do Torresmo, estamos todos aqui, né, Ana? As equipes do Lab, Itaim, Climapolis, todo o pessoal da subprefeitura do Itaim Paulista e Vila Curuçá, a equipe do IPT. Então, nós já tivemos reuniões na subprefeitura e, inclusive, já tivemos a oportunidade de ter contato com a própria comunidade do Torresmo e para conhecer aquilo que a gente vem chamando de quais são as suas dores, né? Quais são as dores dessa comunidade? Eles são os protagonistas, nós somos um braço auxiliar. Então, aqui à direita nós temos a comunidade do Torresmo e aqui à esquerda é um outro piloto que nós estamos fazendo com outros parceiros também na Zona Leste. Em frente, Ana, por favor. Bem, aqui é só para ter uma ideia, né? Por que a comunidade do Torresmo foi escolhida, foi um trabalho importante de convergência entre nós, por conta, inclusive,
que o próprio IPT, antes mesmo de iniciarmos esse trabalho, né, professora, já estava envolvido com o Lab Itaim, com o Climapolis, nessa discussão da definição do modelo hidrológico da bacia do Lajeado, que depois, obviamente, vai ser muito mais bem discutido pelo professor Christopher, mas o IPT já estava envolvido com a Universidade São Judas Tadeu e com o Lab Itaim, e ao sabermos dessa inserção importante e dos trabalhos que o Lab Itaim tem feito em relação ao tema, nós resolvemos, então, que seríamos parceiros ideais para podermos estar trabalhando em conjunto com a subprefeitura nessa comunidade. Em frente, professora. Bem, aqui é só para vocês terem uma noção, né? É uma fração do território que tivemos a oportunidade de, juntos, os parceiros todos, visitar na localidade. Vocês percebam que tem um córrego, né? Temos à direita um conjunto da CDHU, e essa parte toda delimitada é onde esperamos poder atuar futuramente, debatendo com a comunidade alternativas tecnológicas para a solução das suas dores, dos seus desafios, na medida em que isso possa ser feito por nós, enquanto parceiros. Então, aqui é só uma localização no território. Em frente. Bem, nessa visita que tivemos a oportunidade de fazer com todos os parceiros envolvidos com o projeto, nessa fração do território, fica bastante claro que nós estamos lidando com um pedaço do território que já é mais consolidado, segundo as nossas informações, e mesmo da professora, ocupação de mais de 30 anos, né? Onde as moradias já são mais consolidadas, enfim, a infraestrutura já está mais concreta, até essa parte 2 indicada aqui na nossa foto, que são ocupações recentes, ao lado do conjunto da CDHU, né, onde a vulnerabilidade da população e a própria precariedade urbana e ambiental é muito maior. São ocupações mais recentes, datadas de 2017, no trecho 2, e ocupações mais consolidadas no trecho 1, mas tanto uma quanto a outra sujeita à questão de enchentes e sujeito, inclusive, ao problema de solapamento do próprio córrego, ao lado do qual elas se situam. Em frente, professora. Aqui é só para vocês terem uma ideia, né, da situação. À esquerda, à direita, nós temos, para vocês terem uma noção, padrões construtivos mais consolidados, e uma coisa interessante a destacar, os sistemas de comportas, né, que a população utiliza, nessa foto à direita, na parte de cima, para poder se proteger quando o córrego ultrapassa o nível esperado. E isso é muito comum, a gente vê muito nessa parte consolidada. E aqui na parte à esquerda já é aquele trecho 2, onde as ocupações datadas de 2017 para cá são muito mais precárias, e ainda onde nós encontramos barracos de madeira e mesmo barracos onde a população cria uma envoltória, vai construindo com alvenaria em torno do barraco para poder solidificar melhor a sua ocupação. Em frente. Bem, então, o que nós identificamos? A equipe, quando fomos lá, estamos começando agora a pensar nas alternativas tecnológicas. Vamos ter que trabalhar, obviamente, com a questão de mitigação de riscos, né? Isso é uma coisa super importante.
justamente por conta do solapamento aqui no córrego, a questão da melhoria nas edificações, naquilo que for possível, né? Principalmente nas áreas menos consolidadas, a questão da melhoria da infraestrutura, né? Toda a parte que diz respeito à infraestrutura que tem que ser pensada também, os espaços públicos e espaços verdes, né? Praticamente inexistentes, até dar conta também, né, Ana, das atividades de subsistência que existem nesse assentamento. A população tem ali hortas, tem criação, inclusive, de animais no próprio assentamento, cabras, cabritos, etc. E também a parte de abertura de passagens e sinalização. Isso é uma coisa muito importante, porque essa população, muitas vezes, sequer tem condições de procurar um posto de trabalho, um emprego, porque ela não tem endereço, né? Ela não tem número, as casas não têm número, ela não se situa no território. São pessoas que estão soltas no tempo e no espaço, sem o mínimo de referência. Para vocês terem uma ideia, no Japão, né, nos trechos do metrô no Japão, os pilares que sustentam esses trechos, inclusive, têm sem-teto morando junto a eles. E a referência que eles apresentam quando eles precisam de alguma coisa é a seguinte: eu moro no pilar número tal do trecho do metrô tal. Então, quer dizer, essa questão é uma coisa muito importante, é uma questão de autoestima, é uma questão de cidadania, é uma questão de empoderamento. Então, isso é uma coisa que nós também, com a professora, mais até com a Universidade de São Judas do que com a própria equipe do IPT, nós vamos estar pensando nessa questão da sinalização e da abertura de passagens para possibilitar a própria mobilidade no assentamento. Em frente, professor. Bem, e a partir desses aspectos que nós identificamos em campo, em conjunto, e que vocês podem ver aí, que é exatamente o que eu acabei de falar, qual que é a ideia? A ideia é que a equipe técnica do IPT e a equipe técnica da subprefeitura do LAB Itaim Climápolis pense em quais são as alternativas tecnológicas que nós teríamos para responder a cada um desses desafios. Então, é aquilo que nós chamamos de uma leitura técnica, entre aspas, né? Que não é necessariamente a leitura, entre aspas, da comunidade, né? Então, tem a leitura técnica, tem a leitura da comunidade. Qual que é a ideia? Agora, o nosso próximo passo é nos reunirmos com a comunidade do Torresmo, né, para, depois dessas nossas visitas, conversarmos com eles, fazermos oficinas participativas que vão estar sendo planejadas em conjunto e identificar qual é o desafio mais importante ou os mais importantes que a comunidade do Torresmo tem, por meio das suas lideranças comunitárias e por meio da própria população moradora dessa área, para que nós possamos, então, verificar de comum acordo o que nós poderíamos estar fazendo lá. E, a partir da identificação da factibilidade técnica da intervenção nesses diferentes eixos temáticos que estão aqui sendo apresentados, nós vamos verificar a factibilidade financeira. Daí porque a importância da presença da subprefeitura conosco, para que, por meio do orçamento da subprefeitura e outras fontes de recurso, nós possamos viabilizar as proposições que venham a ser feitas de comum acordo. Então, o que eu queria, finalizando, era dizer o seguinte, né? Que é muito importante que a gente consiga, isso para nós é uma questão fundamental,
que a gente consiga encontrar uma base comum de acordo, é o que a gente está chamando, base comum de acordos e aspirações, juntando a leitura técnica com a leitura da comunidade em cada um desses temas, para ver o que nós podemos priorizar. E, finalizando, lembrando que é muito importante, já que nós estamos num evento que vai discutir a questão de mudanças climáticas, que nós nos preocupemos também com o depois, que é a questão da resiliência, né? Hoje é muito importante que nós possamos fazer essas intervenções nos assentamentos urbanos precários com a lente da resiliência. Como é que nós vamos atuar a partir daí? E aí nós entendemos o seguinte, que é muito importante que a gente antecipe, avalie e prepare essa comunidade para os riscos relacionados às mudanças climáticas que virão, principalmente com eventos extremos, que vão acontecer com maior frequência e intensidade, e considerando que os agrupamentos urbanos precários na cidade de São Paulo geralmente estão localizados em áreas com alto risco de inundação e de deslizamento de terra. E, para isso, nós estamos propondo começar a criar nessas comunidades aquilo que nós estamos chamando de clubes de monitoramento de risco, agregando as escolas da região, agregando a comunidade, agregando o seu entorno, para que nós possamos ter, além dessa atuação de caráter técnico, uma atuação pedagógica, uma atuação cidadã em busca da resiliência, de desenvolver o aspecto de resiliência dessa comunidade e de todo o seu entorno. Então, eu finalizo por aqui, dando uma ideia aí do que a nossa equipe conjunta pretende fazer, e estamos aí, professora, à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, professora. Obrigada, Mariana. Obrigada, professora. Excelente explicação e fala sobre o protagonismo da sociedade civil. Vamos dar seguimento para todos fazerem a fala e depois a gente abre para uma roda de perguntas no final, tá? Eu vou chamar o professor Gilson Lameira agora. Se você puder compartilhar com a gente sua tela, professor. Okay. Eu não tenho os slides. Não, eu vou compartilhar os slides e já faço a minha abertura. Eu vou de PowerPoint. Aqui. Mari, está compartilhando com vocês? Sim, professor. Sim. Perfeito. Que bom. Bom, então, inicialmente, deixa eu só anotar aqui o meu horário, porque o meu maior desafio aqui é o tempo. Vamos lá. E eu percebi Se quiser, eu aviso, professor. Faltando 5 minutinhos, eu dou um toque, então. Eu percebi que começou na hora. Vamos lá. Então, inicialmente, eu queria agradecer, na pessoa da professora Ana Paula Cury, o convite para participar desse evento e ter a oportunidade de expressar ideias sobre problemas da nossa metrópole e poder debatê-las. E também saudar as pessoas aqui presentes, notadamente a Rosmari, há muitos anos que a gente não participa de uma atividade conjunta, fico muito feliz, né? O professor Christoph Sauer, né? nosso visitante, e a Mari Ana, né? Que recentemente tivemos algum contato. A comunicação que eu preparei, e vou tentar fazer no tempo definido, trata da problemática das inundações, que é um assunto que a gente vinha conversando já com o laboratório, na cidade de São Paulo, no contexto da região metropolitana. Como nós temos um convidado externo, né, o professor Christoph, eu preparei um panorama em perspectiva histórica, tentar fazer isso rapidamente, dos eventos significativos que constituíram a mola propulsora de uma situação de permanente agravamento, independentemente dos riscos colocados pela intensificação dos eventos extremos de que estamos falando aqui. Independente de mudança climática, nós já temos uma situação estrutural na metrópole de um movimento em termos de agravamento.
Então, trata-se de uma problemática estrutural sobre a qual há muito o que fazer e o foco, do meu ponto de vista, é a reabilitação de áreas adensadas impactadas por inundações. Okay? Vou passar aqui. A primeira ideia, eu gosto muito dessa imagem, nem é no Brasil, né, mas poderia ser em qualquer lugar do Brasil, apenas para situar o entendimento do problema, das inundações, ou enchentes, ou alagamentos, como se queira, né? Que é um problema de conflito de alocação de espaços urbanos. De forma muito simples, se esses postes, essa infraestrutura não estivesse no espaço das águas, o problema seria de outra natureza. Então, isso é uma coisa muito importante, né? E por que nós invadimos o espaço das águas? Vamos lá. Só diminuir um pouquinho aqui para não me atrapalhar. Só um instantinho, gente. Aqui eu estou mostrando a rede dendrítica, ou, né, a bacia, né, do Alto Tietê, e todos os rios, córregos, né, cursos d'água que fazem parte dela. Então, um primeiro fator importante de causa é a cobiça pelas várzeas dos rios. E depois um crescimento exponencial da população, o caso da Zona Leste é um exemplo muito claro disso, com uma ocupação selvagem do território. O que eu chamo de selvagem é assim, eu ocupo o território e depois eu pergunto como é que eu mobilizo infraestrutura para isso. Isso aqui eu vou chamar um processo de 100 anos, um século, na cidade de São Paulo, na metrópole paulista, né, de prática de aterramento das várzeas para a conquista de território. Então, eu separei aqui em 3 partes e vou falar muito rapidamente. Então, primeiro, que do ponto de vista de hidrologia, do ponto de vista de hidráulica, né, nós temos aqui o que eu vou chamar de um modelo de controle de vazões. É um modelo que a engenharia concebeu e aplicou aqui na nossa metrópole durante 100 anos, né? E que começou no final do século XIX, com um evento envolvendo uma companhia de melhoramentos da Várzea do Carmo, que foi uma primeira parceria público-privada para a conquista da várzea, das terras alagadas pelo rio, né? E depois de 20 a 30 anos, nós tivemos ações do poder público em volta do plano de melhoramentos do Rio Tietê, já instituindo, né, uma visão de cidade com a vocação de ocupar as várzeas do principal rio, a principal calha do rio Tamanduateí. Veja que quando eu começo essa história, na virada do século, São Paulo tem cerca de 100 mil habitantes. 3 décadas depois, ou perto disso, já tem 1 milhão de habitantes. Então, é uma cidade que cresce muito rapidamente. Aqui uma visão muito rápida, né, do que era a cidade nesse momento, e aqui à direita a gente vê a cheia do rio Tamanduateí, que é o principal braço do rio Tietê, e a cidade, de uma certa forma, convivendo sem grandes problemas. A segunda parte que eu vou destacar aqui, enquanto marco, já nos leva para a década de 1960, onde já estamos com uma população, só um instante, com uma população bastante elevada da cidade e, portanto, a ideia de que o crescimento urbano precisa ser controlado já é consenso. Então, nós temos o plano IBRACE, que levou 4 anos para ser feito, que é o primeiro plano diretor de recursos hídricos da região de São Paulo, e que definiu diretrizes de médio e longo prazo, por sinal, um olhar para o ano 2000. Mas tivemos também, em 1969, o plano diretor da cidade, o PUB, né? E, praticamente ao mesmo tempo, um plano metropolitano, que é o PMDI. O que eles têm em comum? Eles projetam a necessidade de ampliação significativa da infraestrutura de drenagem, ou seja, o território da cidade foi ocupado de uma maneira bastante horizontal e é preciso dotar esse território de infraestrutura de drenagem. É uma coisa razoável do ponto de vista, né, de que a água precisa escoar para algum lugar. Porém, quais são as consequências que nós vamos observar disso? Já quando são feitos os planos, a cidade já vive conflitos importantes. Essa imagem ela ilustra bem uma situação que é a malha urbana da cidade já está em situação de conflito com as águas. Este é o rio Tamanduateí e aqui é uma divisa de São Caetano do Sul com São Paulo, Vila Alpina, lá ao alto. Então, na década de 1960, a cidade já está bastante ocupada, o território da cidade, mas já há conflitos do ponto de vista de localização
da malha urbana. Esse tipo de conflito vai seguir pelas próximas décadas, e de uma forma paradoxal, né? Esse gráfico vai nos mostrar, ele pega um período que vai de 1958 até 2002, e cada ponto desse, ele marca a frequência de ocorrência de inundações importantes, significativas, que geraram impactos importantes na calha do rio Tamanduateí e que se estende para a região do Tietê também. Então, em vermelho pontilhado, a gente pode ver a posição do que a literatura nos informa que seria uma frequência normal de eventos anuais, 2 a 3 situações atípicas, né, de chuvas intensas. E o que a gente vai observar, o paradoxo que eu citei, é que na medida em que se foi investindo em infraestrutura de drenagem, o problema foi se agravando, ou seja, entramos numa situação estrutural de problemas de enchentes na cidade. Esse ponto vermelho, ele aponta uma situação crítica, limite, que do ponto de vista político se traduziu para a cidade de São Paulo e para a direção do estado de São Paulo, quando a cidade tinha 10 milhões de habitantes, a necessidade de providências, né, para dar conta da problemática e comunicar à comunidade. Disto surge a revisão do plano IBRACE, que eu havia comentado antes, e a ele é dado o nome de Hidroplan. Então, durante 2, 3 anos se desenvolve esse plano, e ele traz uma informação muito importante, né? O Hidroplan nos informa que o modelo de controle de vazões, que durante 100 anos se aplicou em São Paulo, ele não é mais funcional, ele deixou de ser um recurso para lidar com os problemas das inundações. E é necessário pensar um outro modelo. E o modelo que o Hidroplan propõe é o modelo de restrição de vazões. Ou seja, durante 100 anos, a gente teve um modelo que empurrava as águas. E nos últimos 25 anos, a gente vem trabalhando um modelo que procura segurar as águas nas bacias que são críticas. E do Hidroplan também decorreu, como um resultado, uma coisa muito importante, que foi o PDMAT. PDMAT, o plano diretor de macrodrenagem da bacia do Alto Tietê. Em 98, ele se iniciou, passou pela etapa 2 revisado, e nós estamos com a etapa 3 dele. Eu vou comentar um pouco mais sobre o Hidroplan aqui. Isso para o Christoph, acho que é importante. Qual foi o diagnóstico do Hidroplan? Então, veja que a principal calha do rio, o rio Tamanduateí, quando desembocava no rio Tietê, ele tinha uma vazão de 484 metros cúbicos por segundo. Porém, ainda longe da foz, ele já apresentava uma vazão quase o dobro. Então, isso aqui mostra, de uma forma muito simples, de uma aritmética muito simples, a impossibilidade de lidar com esse tamanho essa diferença de vazões num território já todo estruturado. Depois, o Hidroplan, ele propõe uma melhoria na calha do Tietê, um rebaixamento, e isso aqui foi feito. Essa vazão de 1.060 metros cúbicos por segundo já está executada e está vigindo. E propôs também, aqui o Rio Pinheiros, que teve, por outras razões que não dá para discutir aqui agora, uma reversão do seu curso. O Hidroplan propôs aumentar a vazão das bombas para essa reversão. Só que eu coloquei aqui uma barra branca para dizer que essa possibilidade ela não era alcançável, porque na Constituição Paulista de 1989, as bombas de reversão do rio haviam sido limitadas, né, de funcionar. A principal proposição do Hidroplan foram reversões dos 3 principais contribuintes do rio Tamanduateí, né? 2 principais e o rio Tamanduateí. Portanto, a ideia era construir túneis revertendo o rio Tamanduateí para a Baixada Santista e outros 2 rios importantes para a represa Billings. Um investimento, na época, declarado de 1,6 bilhões de dólares. Então, isso aqui é que o Estado enxergava desta maneira como resolver o problema. Aí cabe perguntar, por que não foi possível fazer os túneis? Por um fator chamado sociedade civil.
organizada, mobilizada, influenciando governos democráticos num período pós-ditadura militar. Então, por razões de natureza política, este modelo tecnocrático, né, de simplesmente fazer grandes obras revertendo o curso de rio e poluindo os corpos d'água, não pôde ser implementado. E o que o plano ainda trouxe? Ainda trouxe uma ideia, que era de fazer alocações de água em tanques de acumulação, ou bacias de acumulação, ou como nós popularmente chamamos de piscinões. Daí surgiu um plano de piscinões. Como é que se pôde convencer de que era uma boa ideia? Vou passar rapidamente aqui. E aqui a gente mostra uma característica da metrópole paulista a partir de uma parte central da cidade. Temos aqui o bairro do Pacaembu, que é um dos bairros mais nobres da cidade, e nós temos aqui o primeiro tanque, que a gente vai chamar de piscinão, e ele é perfeito do ponto de vista hidráulico, porque ele simplesmente está localizado à meia encosta, recolhe toda a água que incide sobre a montante dele, e depois, por gravidade, sem bombas, ele descarrega isso com retardo de tempo. Este projeto ele foi concebido e construído antes do plano de piscinões, antes do hidroplan, mas ele foi utilizado como modelo de convencimento. Eu vou passar aqui rapidamente para vocês olharem como é a cidade. Então, a gente sai de uma área muito nobre da cidade, o parcelamento em lotes grandes, né, com alguma capacidade de retenção de água, e para qualquer lado da cidade que a gente vá caminhar, a gente vai ver uma mudança no cenário de ocupação do território, bairros de classe média, todos pavimentados, indo para as periferias, aqui Zona Sul, mas se formos para a Zona Leste não é muito diferente, chegando aos limites da cidade. Esse limite aqui, ele significa que a cidade continua crescendo. E na medida em que a cidade cresce, o que acontece? Como regra, a gente ocupa terras mais altas, onde o tempo de concentração das águas diminui, e o mais importante, o parcelamento do território, dos lotes, vai diminuindo. E quando a gente diminui o parcelamento, a gente aumenta, em inglês se chama de runoff, ou o escoamento superficial. E com isso, a gente agrava as situações de acumulação das águas. Ok? Bom, desse cenário que eu coloquei muito rapidamente, de forma sintética, eu pontuei 4 desafios fundamentais a enfrentar. O primeiro desafio, isto é um desafio, porque envolve, inclusive, uma dimensão política. Reconhecer a incapacidade da macrodrenagem, que é uma atribuição do governo do Estado, através de uma autarquia estadual, uma empresa estadual, de enfrentar o problema de forma isolada. Por que de forma isolada? Porque, primeiro, existe uma assimetria de escala. Passamos 100 anos aterrando espaço das águas. E agora, através de equipamentos de grande porte, a gente quer substituir, né, os aterros que fizemos por espaços de alocação. Essa escala, essa conta, ela não fecha. E depois, espaços para esse tipo de solução, nas áreas adensadas, são cada vez mais escassos. E outra coisa, áreas adensadas, a terra custa muito caro. Qual é a conclusão desse primeiro ponto de desafio? É imprescindível a articulação da macrodrenagem com ações de microdrenagem. O que quer dizer? É fundamental que se desenvolva uma capacidade no âmbito dos municípios para lidar com uma parte do problema que não é tocado pela macrodrenagem. O Christoph, ele é visitante nosso, nós temos no nosso folclore uma figura que a gente chama de Saci Pererê, e eu dei o nome do segundo desafio de Síndrome do Saci Pererê. Por quê? É um garoto traquina e que só tem uma perna. Então, qual é a questão aqui do desafio? O Estado tem capacidade instalada para operar no âmbito da macrodrenagem. Ele tem um departamento que cuida disso, que elabora plano, tanto é que nós temos os planos diretores, estabelece metas e tem capacidade de investimento, porque a cada ano o DAEE tem um orçamento que está aderente ao seu planejamento. Ou seja, no âmbito da macrodrenagem, nós estamos com as ações em curso. O problema é que a macrodrenagem não entra no território do município como regra, né?
e que o município não tem capacidade instalada, embora ele tenha atribuição, ele não tem capacidade instalada. O grande desafio é gerar capacidade para elaborar plano, definir metas e viabilizar, isso aqui é o mais importante, fonte específica de financiamento. Para quê? Para investimento em ações, mas mais importante do que o investimento em ações é o custeio, que requisita algo que politicamente é muito difícil de trabalhar, que é uma tal de taxa de drenagem. Por que o custeio é tão importante? Porque quando a gente lida com a microdrenagem, a gente entra no território de vizinhança. A gente passa a se aproximar das moradias, da comunidade. E, portanto, qualquer problema de manutenção é muito sensível em relação a essas comunidades. O terceiro ponto, isso aqui é um equipamento da macrodrenagem. Resolver conflitos de uso dos espaços ocupados por equipamentos de macrodrenagem. Esse aqui é um exemplo que eu utilizo de um equipamento em São Bernardo do Campo. E aqui dá para ver muito bem que nós temos, no limite da cidade, uma comunidade com altíssima densidade de uso do território, certamente com uma grande dificuldade de ter espaços livres de recreação e etc, etc. E do lado nós temos um grande buraco para acumular lama e esgoto, ok? Dá para corrigir isso? Dá, mas é uma questão também política das comunidades e suas representações políticas reivindicarem que esses equipamentos eles existam, sim, eles são necessários, né? Mas que eles recomponham os espaços de uso público, coletivo, como, por exemplo, aqui, a implantação de um parque e assim vai. Esse é um desafio, que é um desafio mais fácil de equacionar. Mas tem um desafio mais difícil, que é do passivo ambiental. O fato de nós sanearmos a cidade, e a nossa empresa de saneamento tem planos de, por exemplo, na região do ABC, nos próximos poucos anos, completar as obras de saneamento. Ao completar as obras de saneamento, esse tipo de problema que eu apresento aqui permanecerá. Por quê? Porque, especialmente nas bacias mais antigas, e aqui estamos falando na Zona Leste de 30, 40 anos de ocupação, nós temos uma taxa muito elevada de ligações irregulares de esgoto nas redes de drenagem. Então, você tem uma infraestrutura toda implantada, conforme tecnicamente tem que se implantar, no entanto, é necessário fazer um rastreamento continuado de ligações no sentido de eliminar esse tipo de problema, ok? Bom, então, no âmbito da macrodrenagem, da microdrenagem, a visão que eu tenho sobre isso, que é muito importante que a gente olhe para o território e a gente hierarquize as áreas crônicas, as áreas problemáticas e vá enfrentando os problemas de área para área e que, no longo prazo, a gente consiga mudar a situação. Se não fizermos isso, no longo prazo, estaremos na posição muito próxima que estamos hoje. Então, a gente precisa elaborar planos, implantar equipamentos de retenção e detenção no âmbito micro, em praças, em ruas, em áreas públicas, objetivando zerar os riscos derivados de um conceito que eu cunhei, que eu chamo de chuva, inundação, memória. Christoph, para que você possa entender o que é isso, diferente de como se lida na hidrologia, né, com período de retorno para chuvas, é pegar as comunidades e identificar o nível de tolerância de risco, né, de tolerância e de risco alcançado naquela comunidade e traduzir isso em volumes de água que têm que ser retidos. Aqui apenas um exemplo para mostrar que um equipamento desse tipo que possa ser implantado, que ao mesmo tempo que você possa lidar com a questão da qualidade da água, você objetivamente tem que alocar essa água. Mas é um equipamento, como vocês veem, de vizinhança. Os cadernos de drenagem urbana da Prefeitura Municipal de São Paulo, que é uma coisa muito recente, é um exemplo muito bom, eu diria, um exemplo extraordinário dessa abordagem. Ou seja, é uma abordagem que já está sendo colocada em prática, embora com alguns problemas, porque é necessário ter uma fonte específica de financiamento para que se possa garantir a continuidade disso.
Porque quando eu jogo isso num orçamento municipal de 4 anos, é muito frágil, né? Torna-se muito frágil e a gente pode simplesmente perder a continuidade. E, de novo, lembrando que mesmo nesses casos, como é o caso da experiência que está se iniciando em São Paulo, a simples implantação de coletores-tronco não resolve a questão ambiental e, portanto, é necessário, para cada bacia, examinar isso com cuidado. Eu acho que era isso, gente. Eu fiz meio corrido, preocupado aí com o tempo, então eu queria agradecer a atenção de vocês. Obrigado. Foi ótimo, professor. Obrigado pela fala. Com certeza eu vou querer essa gravação mais tarde. Eu vou passar a palavra para o professor Christoph Sauer, né? Se você tiver alguma slide de apresentação e puder expor para a gente, se não, passar para a professora Ana Paula para ela poder rodar para a gente, tá bom? Yeah, hello to everyone from my side as well. The usual question from my side, can you see my slides? Yes, it's okay here. Okay, yeah, then yeah. Hello and welcome everyone again. Thank you all for the great presentations. Hello, Ana Paula, great to see you again here as well. Yeah, I will be talking in this section, about some study cases from Hamburg and Sao Paulo. First of all, let me introduce you myself. I'm working at the Institute of River and Coastal Engineering at Hamburg's University of Technology. And I'm speaking here on behalf of Professor Peter Fröhler. And yeah, I myself have a background in hydrology. I'm a master's degree in it. And currently I am actually a PhD candidate and working in a project here in Hamburg. So yeah, I built my presentation mainly on some example case studies from Hamburg, and yeah, of course one in Sao Paulo and Itaim Paulista. And yeah, based on this, yeah, I built this to assess vulnerability of urban areas against flooding as a consequence of heavy precipitation. So to get us all on the same level, you probably all know this. For me as an engineer, as a hydrologist, as a modeler, all the basic principle behind this is a general water cycle. And yeah, you are all probably aware of this. But of course, there are distinctions for this guiding principle and especially for urban areas, of course, we have an increased sealing ratio, of course, which leads to much less infiltration and much more one-off at a most important point. And of course, it has an effect on precipitation as well. And to give you some numbers here, the most important part, of course, being the runoff, and especially the fast runoff components that increase dramatically and have the potential to cause harm are increased. And but of course, it has influence on evapotranspiration as well, and on groundwater renewal as well. And with this in mind, our approaches are usually based on modeling, and to assess problems behind it are usually based on modeling. And one model we usually use is Calypso hydrology, which you might guess from the name is a hydrological model, namely a rainfall runoff model. And this is not the only model we use. There's a huge modeling chain we use usually for this. So starting with Calypso hydrology here, which is part of the modeling framework Calypso. And yeah, the hydrological model itself generates an output in form of runoff. And this runoff can, of course, then be used by other types of models. In our case here, hydrodynamic models, which then can produce
flood areas, so actual water levels in the area we are interested in. And yeah, therefore, we can derive floodplains or flood areas for certain events we're interested in. And based on this, of course, if we require to assess risk in these areas, namely most of the time in engineering, risk is defined here by damage in these areas. So yeah, with this all in mind, of course, in context of climate change, there is a strong need for adaptation in rainwater management and urban drainage. And yeah, climate change will probably lead to higher or more intense extreme events in form of precipitation, therefore to an increased stress on drainage systems. And yeah, as you saw on the other slides before, increased overland flow, increased fast runoff components. And therefore, we have to develop strategies to adapt to this. Not only to adapt to this, also to adapt to uncertain futures, because as you know, especially with precipitation, it's kind of uncertain and not so easily predictable. So the bandwidths are high. Yeah, but as a consequence of this, water should actually be drained in a more natural way, so to speak. So one possible solution to this is to use decentralized drainage systems. And of course, we have to control and manage the exceeding water. And yeah, to sum this up and to put this in more context, of course, what motivates us here regarding the vulnerability of urban areas due to floods is, of course, the high ceiling ratio, which leads to less infiltration, more surface runoff, and as a consequence to potentially more intense floods, to higher damage and yeah, casualties potentially. And yeah, in context of climate change, of course, we have the potential for increased or more intense extremes, and therefore we have a need for adaptation. Yeah, one possible solution or one possible approach is to restore the more natural water cycle, and measures to achieve this are measures that actually create retention, so to keep the water at its place and not drain that fast in our area of interest. Yeah, measures, for example, are local scale drainage measures. What are these? On the next, we talk about this on the next slide. And yeah, as a whole concept, of course, develop and assess and evaluate all these measures and the systems using modeling techniques, modeling frameworks, for instance, like Calypso hydrology. And when I talk about local scale drainage measures, what are these? As you probably know, green roofs, for instance, are a nice local scale drainage measure. Yeah, but also underground storages, small scale in this case, permeable pavements, swale or swale filter drain systems to store water and not have it drain so fast and then infiltrate into the ground at the local site and not flow away into to a concentration point. Yeah, and yeah, of course, on bigger scales, multifunctional spaces are a nice solution for these measures to create retention of excess flow. And yeah, with all this in mind, with the with all these assumptions and requirements and motivations, I will talk about some study cases to begin with from Hamburg. And one really nice study that was conducted a couple of years ago was for a catchment in Hamburg for the Wanze River. And to give you some context, I brought this map of the Hamburg area, not Hamburg area, Germany to begin with. And this is Hamburg plotted here, and on the
right-hand side on the white bottom, you can see the Wanze catchment, which is a small catchment which is mainly located in eastern Hamburg, and part of it is outside of Hamburg. Yeah, it is a small catchment, about 88 square kilometers, and from source to the actual outlet, it's about 21 kilometers. And now this whole model chain and assessing scenarios and evaluating, like I've shown you before, comes into play. So what was done? Scenarios were actually created. So first of all, models, hydrological model was created, a hydrodynamic model was created, but also to assess what happens or what could potentially happen, scenarios were developed. So the scenario on the left-hand side shows a decrease in population, minor infrastructure, change in infrastructure and buildings, but no adaptation whatsoever to increased precipitation events or else. And the scenario number 3 on the right side, namely the adaptation scenario, assumes an increase of population, moderate increase in infrastructure and buildings. So we have increase in population and an increase of infrastructure, so higher ceiling, but compared to scenario 1, good adaptation here depicted by the green areas. So for instance, green roofs and others. And now of course, when you build up this modeling system, you can assess these scenarios and actually evaluate the effect of your measures. So this is basically the status quo, no scenario, our baseline for a flooding event with a return period of 100 years. And the flooding area is depicted there on the right-hand side. So our scenarios show here that scenario 1 has an increase or kind of drastic increase of the flooding area, even though here there's not that much change in the structure of the area. So no urban growth, but just due to climate change and a higher flood peak, the area needed, or the flooding areas, increase simply by that. Doing nothing changes that much, only climate change. And scenario 3 shows this climate change effect as well, but with growth and adaptation. And it shows that the inundation area, so the flooding area, is drastically decreased compared to scenario 3. So in this case, we can actually evaluate what is the effect there and check what could potentially be done to attenuate these effects and to actually take this into account and to mitigate damages potentially. And this brings me to one other case study for another district in Hamburg, which is the district called Lohbrügge. Compared to the other catchment, it is a bit more in the southern eastern part of Hamburg. And hopefully you can see my mouse pointer here. It is a really small area, and here compared to the Wanze catchment especially, and it's less than 2 square kilometers here, this small area. But what motivated us is there was a flash flood event in 2018, in May 2018, which led to intense damages, and these flooding occurred here at the outlet of the area here. And yet again, a hydrological model for this area was created with a novel modeling approach, so focused mainly on implementing new approaches for surface runoff and including the sewer system. And input data was used for the actual
precipitation event that led to these damages, and therefore the hydrological model created this as this hydrograph, and this was used as input data for actually a hydrodynamic model, which is then again able to reproduce actual water depths and to reproduce this event. So yeah, and this was without any here measured runoff data able then to reproduce the water depths here, which was about at this time slot about half a meter water depths. Yeah, and yeah, one problem there for us is in these small catchments, because you have no measurements of runoff, so it's simply yeah, really hard to actually calibrate your model, and it has simply have to do it based on your pictures and do a plausibility check. And yeah, this brings me to the project I myself am working in currently. It's called CLICS, which stands for Climate, Climatic Change and Society, which is based at the University of Hamburg. It's a really big research project, and we are a small part of it in the research project C1 called Sustainable Adaptation Scenarios for Urban Areas, Water from 4 Sites. And as you can see here again, we are a really diverse interdisciplinary group, and I myself am working in the work package which is on integrated urban system models, and so I'm modeling urban flash floods using hydrodynamic and hydrological approaches. And yeah, here again we have our area of interest here, Lohbrügge as well, but a bit wider area. And as you can see here, it is relatively dense populated, still really green, but different kinds of houses, single housing, high-rise buildings as well, and but still really green. So we have a large park area, green vegetation area there. So yeah, and in normal situations, there isn't that much water in there, but as you saw before, in the other picture, still the small river, not even a river, can lead to much harm in this area. And yeah, one modeling approach that is work in progress in this area here is a master student of mine. She's creating a hydrological model, and again proposing adaptation here in this area here. For instance, using green roofs, and here incorporating yeah, retention basins and retention areas here to actually check if this event and these effects could have been attenuated. So the flooding could have been attenuated reasonably well by measures like these. And yeah, this brings me to the Sao Paulo. Oh, there's something missing. Case study in Itaim Paulista, the Lajeado River. Yeah, together in Climapolis with Ana Paula, and yeah, I saw Renato here as well, and many others. We started working on this hydrological model and to talk about it and yeah, to build it up. And yeah, one of the first yeah, outcomes is this preliminary model, which is shown here for this catchment. And yeah, one key problem here as well as in the catchment I'm working here in Hamburg is data for instance for these narrow areas here, which we have seen in the other presentation as well, which are can be quite dramatic in case of a flood event, because here you see here this picture is taken on a bridge, which drastically increases the actual decreases the channel
geometry. So the amount of water that can go through there is limited by this really low bridge. And this is kind of comparable to the area in Lohbrügge, because if you remember this slide here where you see the people standing in the water, this was actually simply a road that was built on this small stream. So below there's a small channel flowing through there. But of course, the pipe that is used to channel the river through there wasn't able to drain the whole water from the system. And yeah, these problems are kind of quite similar here. And here to incorporate these in the model, and yeah, data like this is always required for modeling approaches here. For instance, we need data on the outlets where the water actually flows, and we need channel geometry for the modeling approaches we use. And yeah, we actually conducted model runs based on precipitation data for the that was recorded here for an event in the Lajeado catchment. And yeah, next steps potentially after still working on the model could be here suggesting yeah, measures that could be introduced. So yeah, for instance, local scale drainage measures that can be implemented in the model, in the actual hydrological model. And yeah, this is one potential next step. And yeah, to summarize this, yeah, modeling and measuring, especially in cities, urban hydrology is my field and our yeah, expertise. So what should be done is to assess these questions in urban areas is to use modeling approaches, and of course evaluate the risk as a last step connected with this, and of course take into account climate change, maybe even use climate model data to assess future scenarios, and yeah, last but not least, propose adaptation strategies, and yeah, integrate that into your model to evaluate these adaptation strategies. Yeah, thank you. Muito obrigada, professor Christoph. Muito legal o modelo e a metodologia empregada no modelo também. Você falou sobre os dados, é real, né? A dificuldade é real de conseguir. Eu vou voltar e abrir para perguntas agora, né, professora? Para caso alguém tenha perguntas para os nossos convidados. E aí depois fazer um break. Depois é o nosso lunch break. Sorry for taking a bit long. It was a bit... Yes, Foi importante porque mostrado. We are in debt with you because we did an inventarium of the channel, and we should update you soon. Mari made that. Yes, and our last connection in the Itaim Paulista local government was made the inventarium with the infrastructure installed along the river. Then we should have more data in terms of geometry of the channel, the modified geometry of the channel. It would improve our collaboration. Yeah, that sounds great. So we have some also some manifestation in the YouTube followers, because the event is being transmitted by YouTube. And then we have Felipe Falseta, who is our representative in terms of hydrological modeling in IPT. He's congratulations our presentations. And Açucena Tapiuçu is greeting Rosemary
presentation and desculpa agora. Let me change language. I'm very confused, but I will still in English. And then congrats the Rosemary presentation. And she is expecting our collaboration being implemented and replaced in our points of the city. She's congrats us, and Gisele Yamauchi is congrats Mari for the talks, for the conduction of the table. Thank you for introducing me to, what was it called? Saci Pereira. That was quite nice. Didn't know about this. Bom, se me permitem, então, eu vou fazer uma pergunta para a mesa. Vendo todas as falas, né, nesse diálogo que vocês passaram, tem muita coisa que veio, né, mas uma coisa que foi muito pontuada é a urgência, mediante as mudanças das crises climáticas, né, e eu posso dizer com toda certeza que vocês são uma inspiração para mim, pessoalmente, e para todos os meus amigos que atuam na área, né, somos escritórios novos, né, espalhados pelo território, mas todo mundo está preocupado com essa relação entre a sociedade civil e as mudanças climáticas que vêm ocorrendo. E uma coisa que eu gostaria de perguntar é, em virtude da tecnologia que foi pontuada pelos 3 professores, o que nós poderíamos fazer em questão de rede, né? Porque eu vi que tem essa questão da interdisciplinaridade, como conversar mais fácil? Vai haver alguma forma de exposição desses modelos hidrológicos para que a gente possa pegar base de dados? Vai haver algum tipo de institucionalização de todo esse trabalho que vocês vêm fazendo para que eu e meus colegas possamos ir e pegar dados e rever, ou isso vai ficar mais na academia? Qual é a pretensão para essas informações no futuro? Se eu não fui clara, vocês podem me perguntar, foram várias coisas agora. Mari, deixa eu só apontar, né, é um problema de uma gestão de dados da pesquisa, né, que você está colocando, né. Então, da parte do Lab, a gente tem o canal no YouTube, que a gente disponibiliza tudo, e eu espero que em breve a gente tenha o website para disponibilizar. Mas também, né, fomos contatados pela Prefeitura de São Paulo, para que forneçamos os dados da pesquisa para o plano de bacias do Ribeirão do Lajeado. Então, já procurei o Felipe, do IPT, e a ideia é, da parte dos dados que estão em poder do Lab hoje, disponibilizar sempre, abertamente, publicamente, para estudantes, poder público e toda a comunidade acadêmica, todos os dados da pesquisa. Nós somos absolutamente contra a reserva de mercado de informações, e é isso. Se você me permite, Ana e Mariana, do ponto de vista do nosso trabalho em parceria com a subprefeitura, com o Lab Itaim Climápolis, todo o trabalho do IPT, assim como disse a professora Ana, é totalmente transparente, né? Publicizado. Então, por conta de todos os parceiros, Mariana, envolvidos com esse projeto em comum, esses dados vão estar sendo totalmente disponibilizados, né, professora? Tanto pela equipe do IPT, quanto pela equipe do Lab Itaim Climápolis. Eu acho que, assim como o PowerPoint está disponibilizado também, com a metodologia que a gente está adotando, eu acho que isso é fundamental para publicizar o trabalho do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo, né, que são as universidades e institutos públicos de pesquisa, e poder escalar essas metodologias e esses trabalhos para que outros colegas possam, junto com outras comunidades, estarem realizando esse mesmo tipo de projeto. Então, quanto a isso, Mariana, fique tranquila.
Mari, você está muda. Eu falei que nós temos mais uma pergunta da Laura Janca Zaires. Se eu falei errado o nome, se me corrige, por favor. Ela parabeniza a todos, né? E que vocês compartilharam muitas metodologias e desafios que interessam... Opa, foi para cima. Compartilham muitas metodologias e desafios que interessam com outras vulnerabilidades sociais. Como vocês acham que esses estudos e conhecimentos podem ser acessíveis e enxergados pela população geral, pela população civil, no caso, quem não tenha conhecimento do que está acontecendo, né? Posso falar, Mariana? Eu acho... Como é que é o nome da nossa colega? Laura. Laura, eu acho que tem inúmeros mecanismos, né? Mais do que nunca, nós precisamos lutar aqui no nosso país e na nossa cidade para que aquilo que eu chamo de sistema de ciência, tecnologia e inovação, que é constituído no estado de São Paulo pelas 3 universidades estaduais paulistas, pelas universidades privadas, pelas universidades federais e pelos 17 institutos públicos de pesquisa, que, aliás, diga-se de passagem, 14 deles, Mariana, têm sede na cidade de São Paulo. 14 dos 17 têm sede na cidade de São Paulo. E são institutos públicos que têm por obrigação e por missão disponibilizar esses conhecimentos todos para a população, né? Afinal, nós somos pagos, e os nossos salários são pagos, né? No caso das entidades públicas, pelo contribuinte, pela própria população. Então, a gente tem feito um esforço muito grande para poder disponibilizar esse sistema como braço tecnológico e científico para ajudar a enfrentar esses problemas, principalmente nos assentamentos urbanos precários, que cada vez aumentam mais. Pós-pandemia da Covid, então, ficou um negócio assustador. Não só aumentam os assentamentos urbanos precários, como os moradores de rua, né? Tem gente morando na rua em tudo quanto é vertente da cidade de São Paulo. Então, eu acho que a gente tem que disponibilizar para a sociedade civil esses conhecimentos, nesse contato, nesse diálogo com a comunidade, lembrando que ela é a principal protagonista. Nós somos braços auxiliares. Aquela visão superada, da minha perspectiva, de áreas técnicas que vão lá para falar de cima para baixo, dizer o que tem que ser feito de cima para baixo, isso está superado em vários lugares do mundo e principalmente na América Latina. Hoje, a questão maior é identificar as dores, encontrar uma base comum de aspirações e de propostas com as comunidades e colocar toda essa inteligência, entre aspas, da qual nós dispomos, a serviço da melhoria dessa qualidade de vida dessa população e da requalificação desses assentamentos. E eu acho que isso tem que ser feito junto à sociedade civil organizada, tem que ser feito junto ao parlamento, Mariana. Quando eu falo parlamento, é câmaras municipais e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, junto aos operadores do direito, Defensoria Pública e Ministério Público. Aliás, a Defensoria tem trabalhado muito nessa linha de regularização fundiária desses assentamentos urbanos precários, que a primeira coisa que precisa se resolver é a questão da regularização fundiária. Se o morador não tiver segurança de que vai permanecer lá, nada muda em termos de patamar. Então, acho que você está coberta de razão. É por aí mesmo que a gente tem que caminhar. Agradecer a fala da professora. A professora Eneida também deu os parabéns pela apresentação dos 3 professores agora. Meu colega tinha levantado a mão para fazer uma pergunta, mas abaixou, então não sei se haverá mais uma pergunta. E, professora, vamos chamar o break, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta. Sim, antes vamos comentar a pergunta da Gisele Yamauchi, que perguntou aqui sobre se vocês acham, se
Acho que a pergunta quem pode responder, talvez o Christoph ou o Gilson, se vocês acham que os grandes silos de água que existem em Tóquio evitam as grandes enchentes. Could you repeat that? I didn't get that completely. Yes, Gisele, she's asking if the great storage of water could avoid the great floods as it was adopted in Tokyo. In Tokyo? I don't know about Tokyo cases, so yeah, but of course these measures and these huge storages are able to help attenuate these events, and yeah, potentially reduce here damage. But yeah, but these structures, this gray infrastructure, what we call them, yeah, isn't really helping in a way that we actually want to get the whole city into a good state. So for instance, when talking about groundwater or the local climate, it isn't really helping that much, because using only this gray infrastructure, for instance, when we look at the evapotranspiration, which is directly connected to the local temperature and how you actually feel temperature, it doesn't really help that much. But of course, nonetheless, it is able to reduce the effects of these flood events. But thinking that we want to actually reduce using these measures and get to a more natural way of using of a water cycle there, then it's not so good. But yeah, it depends on what you're focusing on then. Thank you, Christoph. Tem a última pergunta do Pedro e encerramos? Pedro pergunta sobre as emergências climáticas e como podemos superar barreiras burocráticas entre as diferentes instâncias do planejamento para conseguir um planejamento integrado para a gestão das águas e da resiliência. Fala, Gilson. Acho que o Gilson já nos deixou, já passamos do tempo. Não, eu penso para o colega que perguntou que essa é eu acho que a Ana concorda comigo, porque a gente vive isso no dia a dia, né? É um desafio cotidiano, né, Ana? Essa questão do ponto de vista do aparelho de Estado, você poder trabalhar com uma visão holística, né? Que permita com que fenômenos que tenham diferentes dimensões e que exijam ações multidisciplinares e interdisciplinares e interdepartamentais e intersecretarias possam se dar. Isso é um desafio muito difícil. Tanto é que, para o colega e a colega que perguntaram, vocês lembram que recentemente extinguiram a Implaza, né? O que era a Implaza? Era a Empresa Metropolitana de Planejamento Integrado, que estava fazendo o PDDUI, né? O Plano Diretor Estratégico, né, Ana, da área metropolitana de São Paulo, uma coisa importantíssima do ponto de vista do que o Gilson e do professor Christoph colocou, de visão abrangente de todas as variáveis que atuam em conjunto no ambiente construído, dentre elas a questão da água e das bacias hidrográficas. O que aconteceu? Extinguiram a Implaza, né? Todo o cabedal de dados, né, professora? Todos os acervos, não se sabe muito bem que destino teve, nem como vai ser utilizado. Então, você veja, é um desafio que nós temos que enfrentar no dia a dia e lutar. É uma luta mesmo, para que essas coisas possam ser vistas de uma maneira mais holística, de uma maneira mais integrada. Como eu digo, é um desafio ao qual nós vamos ter que responder ainda e lutar ainda por muito tempo. Né, professora?
Não tem uma solução Sim. mágica, infelizmente, porque é uma questão de natureza política, né? E na política as coisas têm que se resolver na luta mesmo, no bom sentido da palavra, né? Levando-se propostas ao parlamento, ao executivo, lutando para que essas instituições permaneçam. Enfim, isso faz parte da nossa democracia cidadã. Obrigada, Rosmary. Bom, acho que foi uma ótima mesa, foram ótimas discussões. Eu agradeço muito novamente aos panelistas aqui que apresentaram, que fazem parte desse diálogo de longo tempo com o Lab, a Mari, inclusive, Pedro, Laura também, que agora tem feito uma boa interlocução com o nosso grupo do Lab, Gilson. Agradeço também imensamente o apoio do Leandro e do Guilherme para que esse evento ocorresse. Vamos dar a nossa pausa de almoço e voltaremos 1h30.